Olá mais uma vez, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos aí ao início de mais uma semana, prova da bondade, da graça, da misericórdia de Deus se renovando mais uma vez sobre a nossa vida. Então vamos juntos, mais uma vez, meditarmos na palavra de Deus. Estamos concluindo aí o mês da família. Estivemos trabalhando durante todo esse mês com meditações dentro do tema Jesus transforma minha família. E creio que você esteve envolvido aí no seu lar com os 31 dias de oração pela família. E acredite, se você fez isso com sinceridade, com verdade, se você tem orado pela sua família, se você tem buscado usar as ferramentas que Deus lhe deu para usar aí dentro do seu lar, como o culto doméstico, como seus momentos a sós com Deus, creia, a resposta à sua oração, o renovo da sua família já está a caminho, já estão iniciando na sua casa, em nome de Jesus. Nós vamos ler um texto hoje que eu creio que não poderia faltar dentro dessas reflexões sobre família. E ele se encontra em Josué, no capítulo 24, os versículos 14 e 15, que dizem assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse era um momento importantíssimo. Parece ser aqui a conclusão de um ciclo, de um período, de um momento em Israel. E Josué chama esse povo para uma reflexão. É interessante fazer lembrar todas as coisas que Deus fez, tudo aquilo que passamos, toda a história que atravessamos e o Senhor esteve conosco. É interessante como os psicopedagogos dizem, por exemplo, que nós devemos sentar com os nossos filhos e contar a eles a nossa história, de onde viemos, como chegamos até aqui, a história dos nossos pais, a história dos nossos avós e como cada um deles conquistou as coisas, como eles chegaram ao ponto que chegaram e como nós chegamos com a somatória de todas essas histórias até aqui. Eu acho interessante quando uma criança vê, por exemplo, os pais comprando ou pagando alguma coisa com um cartão de crédito e fica na cabeça deles que o cartão de crédito é aquele negocinho mágico que vai conseguir resolver todos os problemas, sem eles conhecerem como se faz para ter crédito naquele cartão, o trabalho que tivemos para ganhar o dinheiro, para ganhar o sustento, para que aquele cartãozinho tivesse crédito. Então é importante contar para se saber como se chegou até aquele ponto. E Josué agora ajunta esse povo, e era uma geração nova, não eram as mesmas pessoas que saíram do Egito. Os que saíram do Egito foram rebeldes, morreram todos no deserto. Os filhos deles estão aqui na terra. E então Josué começa a contar a história. Começa a relembrar a história, não só os pontos que eles lembravam, mas aquele tempo que eles não conheciam, que eles não lembravam, que eles não sabiam e que talvez os seus pais tinham contado um pouco daquela história. Quando você lê os versículos anteriores, você vai ver Josué começando a contar lá de Abraão, do chamado de Abraão, do nascimento de Isaac, do nascimento de Jacó, das 12 tribos nascendo, de José no Egito, a preservação do povo e como Deus tirou o povo daquele período de cativeiro, de como Deus os atravessou no deserto e agora eles estavam aqui. Josué estava fazendo o povo lembrar. Mas para que fazer o povo lembrar? Para que o povo pudesse tomar uma decisão consciente. Agora, depois de fazê-los lembrar, o verso 14, Josué exorta o povo a servir a Deus, com a convicção de que Deus era de fato o melhor para aquele povo.
Então ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade. Não podia haver fingimento. Com verdade. Era algo muito sério a ser feito. E para tomar essa decisão de servir com sinceridade, de servir com verdade, era preciso deitar fora os deuses, jogar os deuses fora. Chegamos a um momento agora em que precisamos decidir como vamos continuar conduzindo a nossa família e algumas coisas precisarão ser abandonadas. Talvez o nosso orgulho, muitos dos nossos hábitos, nossos costumes, nossa forma de fazer, nossa forma de pensar, o nosso jeito, a nossa maneira. Porque se queremos que o Senhor salve a nossa família, precisa ser da maneira de Deus, do jeito de Deus. Então algumas coisas precisam ser abandonadas aqui. Josué diz: deite fora os deuses que seus pais usaram. E que vocês também estavam usando. Muitas vezes temos que deixar alguns costumes, às vezes até algumas tradições que nós trouxemos dos nossos pais, dos nossos avós. E que já se tornaram nossas, mas que não agradam a Deus, que não servem a Deus. E Josué disse: vocês precisam deixar essas coisas. Josué disse isso porque Josué reconhecia o propósito de Deus para a sua família, o propósito de Deus para o seu povo. O Senhor tinha dito a Josué: olha, medita nesse livro, não se afaste dele, para ter o cuidado de fazer. E é para isso que a palavra de Deus chegou na sua casa, chegou às suas mãos. Para você meditar nele dia e noite, para ter o cuidado de fazer. Fazer conforme está escrito aí. Não conforme a gente vinha fazendo por costume. Não conforme nossos pais ou os nossos avós, aqueles que ainda não serviam a Deus, estavam fazendo. Mas conforme os que servem a Deus estão fazendo. Josué tinha a convicção, o reconhecimento do propósito de Deus, e Josué agora estava disposto a levar a sua família a servir, mesmo que isso significasse andar na contramão do que aquele povo decidisse ou quisesse fazer. Josué tem uma convicção de que a sua família vai servir ao Senhor, e então ele diz no verso 15, agora, se parece mal para vocês, se a mudança de hábitos, se a mudança de costumes, se abandonar alguns rituais antigos, se abandonar alguns costumes passados, não parece uma coisa muito legal para você. Então vocês escolham quem vocês querem servir. Se vocês querem servir os deuses dos vossos pais que não serviam a Deus, ou se vocês querem servir os deuses da terra, dos costumes, dos hábitos, do momento, da sociedade onde você está. Porém eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. A primeira decisão surgiu dele. Josué, eu vou conduzir a minha casa nessa decisão de servir ao Senhor. É um exemplo de alguém que está determinado a salvar a sua família. Josué estava disposto a andar na contramão do que o mundo está ensinando. E você, para salvar a sua família, precisa decidir também andar na contramão do que o mundo está ensinando. Do tudo pode. Do que você pode ser quem você quiser ser. Depende do sentido que você está dizendo isso. Estamos dizendo aos meninos que podem ser meninas e vice-versa. De poder fazer o que quer fazer sem pesar as consequências, de namoros irresponsáveis, de casamentos irresponsáveis. Essa é a mensagem que a sociedade tem nos colocado. E Josué estava disposto a andar na contramão de todos esses ensinos para salvar a sua família, para servir ao Senhor, porque ele tinha a convicção de que servir ao Senhor era a única solução, era a única saída, era a melhor coisa a se fazer. Você precisa, primeiro, ter essa convicção de que servir a Deus, de que buscar a Deus é, de fato, a melhor coisa a se fazer nessa vida. Porque senão você vai continuar tentando servir dois senhores. Josué já estava convicto. E por isso ele disse, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Tenha primeiro essa convicção no seu coração de que servir a Deus é, de fato, melhor. E depois, leve essa convicção para sua casa. E reme contra a maré, mas tenha a certeza, Deus vai restaurar a sua casa, Deus vai salvar a sua casa. Deixe os velhos rituais e sirva a Deus de verdade.